Olá, bispos, pastores, auxiliares, como também obreiros, colaboradores, nesta manhã de domingo. É um prazer imenso aqui desde o Templo de Salomão darmos continuidade à meditação no livro de 1 Pedro, capítulo 1, é a primeira epístola, de Pedro, capítulo 1, paramos no versículo 9. Peço a Deus em oração, em nome de Jesus, que Ele abra o nosso entendimento para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, de forma que Ele seja glorificado por meio de cada um de nós. Meu Deus, se há alguém entre nós com uma dor física, um mal-estar, um cansaço, ou desatento à Tua palavra, a honra e o privilégio que é de Te servir, que seja removido agora a sonolência, o cansaço, o mal-estar, e que agora o Teu servo esteja preparado para receber a Tua palavra, e que todo mal saia, e que tudo que é proveniente de Ti entre em cada um de nós. Amém. Bem, apenas recapitulando o versículo 9, quando diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Veja que a fé inteligente, a fé no Deus vivo, não é apenas para ser usada no momento de perigo em que você e eu precisamos do socorro divino, de um milagre, de uma resolução de problema ou na realização de um sonho, mas a fé que nos foi emprestada, sei que eu posso dizer assim, que nos foi revelada, essa fé que é do próprio Espírito Santo nos foi emprestada, revelada para a nossa salvação, pois esse é o bem maior, esse é o objetivo da fé. Por isso você como eu não podemos abrir mão da nossa salvação por causa de problemas, objetivos não alcançados ou sonhos não realizados. A nossa fé tem que ser usada para que tenhamos comunhão com o nosso Senhor e, consequentemente, através de nós, outros sejam evangelizados, libertos e salvos. No versículo 10 diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Então aqui o Espírito Santo, através de Pedro, está falando que os profetas não eram batizados com o Espírito Santo, não haviam recebido a revelação do Messias, de Jesus, o Salvador, mas eles assumiram a fé, creram na palavra de Deus, creram que essa profecia, que o Messias viria e que depois o Espírito Santo viria e que você e eu hoje estaríamos meditando nestas palavras. Eles creram que essa graça seria dada a todos, além do povo hebreu, além dos descendentes de Abraão, a todos que viessem a crer e a entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quer dizer, esses homens trataram com diligência, diz o texto sagrado. Eles valorizaram a salvação minha, sua, eles se sacrificaram, foram perseguidos, injustiçados, humilhados e muitos deles assassinados, sacrificados, para que hoje você e eu tivéssemos em mãos a Bíblia Sagrada. Pudéssemos conhecer a Deus pessoalmente através da pessoa do Espírito Santo. Então veja, obreiro, colaborador, veja, auxiliar, pastor, bispo, nos avaliemos e viemos pesar se realmente nós estamos com diligência servindo a Deus ou com negligência, porque a pior injustiça é a igualdade. Deus honra o servo que o honra com diligência, mas aquele que apenas tem o título de servo, mas não o honra com diligência, este sofre as consequências, como bem disse o Senhor Jesus: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E de mim, de você, de todos nós, muito nos será cobrado, porque muito Deus nos tem dado. No versículo 11 ele diz: indagando que tempo ou
que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. É maravilhoso, né? O trabalho do Espírito Santo. Veja que Pedro foi um homem analfabeto, mas que a ele lhe foi revelado isso, e agora com claridade você pode entender que esses homens, profetas, antes de Jesus, indagavam sobre o tempo, quando isso aconteceria, a vinda do Espírito Santo, quando que o Messias seria então revelado e enviado ao mundo e se sacrificaria em favor de nós e testificaria. Eles testificaram anteriormente do sacrifício que Jesus sofreria e sobre a glória que viria a mim e a você, que é a glória de Deus. Nós somos a glória de Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, você se torna a glória do Altíssimo. Nós nos tornamos a glória do Altíssimo para servi-lo como se Jesus estivesse aqui, em carne e osso, como já esteve. Então, é uma honra muito grande servir a Deus, é um privilégio. E por isso, vale a pena todo e qualquer sacrifício que envolva o seu serviço a Deus. A minha família não me apoia, bispo. Os meus entes queridos não me entendem, me perseguem, me criticam. Meus funcionários, os meus superiores, os meus vizinhos, ainda que o mundo inteiro, meu amigo, lhe odeie ou lhe persiga, saiba que vale a pena servir a Deus. Por isso, não se deixe abater, não se corrompa. Você está sendo tentado, mas não é para você cair em tentação, é para você resistir a essa tentação e Deus ser glorificado através de você. Veja, no versículo 12, aos quais, referindo-se aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora no presente, vós foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Caramba, esse versículo é muito forte, porque é muito profundo, é libertador este versículo 12. Ele está falando que os profetas, mesmo não sendo batizados com o Espírito Santo, mesmo sabendo que o Messias não viria nos seus dias, mesmo sabendo que o derramamento do Espírito Santo não aconteceria nos seus dias, eles creram e se dedicaram e se sacrificaram e se santificaram, vivendo uma vida separada da injustiça, separada da maldade, separada do erro, para agradar a Deus, para que se cumprisse as profecias como está escrito aqui. Eles anunciaram pelo Espírito Santo que foi enviado do céu, que estava sobre eles, e os revelou, e os instruiu. E eles pregaram, e o Evangelho seria pregado, como agora está sendo pregado nesta manhã de domingo, para que as coisas, diz aqui o texto, os anjos desejam bem atentar. Agora pensa comigo, obreiro, pensa comigo, colaborador, pastor, se os anjos bem atentam às profecias que se cumpriram e que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir, quer dizer, se os anjos que já estão salvos, são de Deus, pertencem a Deus, servem a Deus, eles atentam aos detalhes, imagine você e eu. Imagine nós. Então, atente-se, obreiro, colaborador, auxiliar, bispo, vamos nos atentar à palavra de Deus. Quer dizer, dê atenção, medite nas Escrituras Sagradas, não se deixe influenciar pelo que está acontecendo ao seu redor. Jesus disse aos seus discípulos, olhai para os sinais dos últimos tempos, disse ele, não para os outros. Ele disse, vigiai e orai. Não vamos abrir mão dessa trindade, porque ela blinda a nossa fé, porque dela depende a nossa salvação. Que vocês tenham uma semana abençoada, que tenhamos uma semana produtiva em todos os sentidos e que sejamos usados por Deus
como obreiros da sua seara, porque a colheita é grande, mas Deus requer mais trabalhadores, mais obreiros, e que você e eu sejamos estes obreiros. Até semana que vem. Ou nos veremos na Iurdes ou nas nuvens.